Eu entrevisto a partir de agora, ao vivo aqui nos estúdios, Nelson Felipe, que é superintendente da SMTT de Aracaju. Obrigado pela sua estada aqui no programa do Povo. Você participou muito das festas lá do Forró Caju, não? Trabalhei muito. Trabalhou, mas não brincou, não? Brincar muito pouco, a prefeita não para, então a gente tinha que estar com ela o tempo todo. Mas eu acredito que a população gostou e aproveitou bastante. Nós acabamos de falar, Nelson, com a Polícia Militar e mostramos no início do programa os dados que a Polícia Militar mostrou, que tivemos uma festa com muita tranquilidade no estado inteiro. No que se refere ao trânsito, na cidade de Aracaju, foi tudo tranquilo? Surpreendendo até muitas pessoas que me mandaram até mensagens, até acredito que pensando contra, né? Nós tivemos um trânsito muito tranquilo. Nós tínhamos uma preocupação maior com o sábado, né, por conta das atrações, né, tinha o Wesley Safadão, que realmente aumentou muito o fluxo de veículos. Pra você ter ideia, nos outros dias eu estava indo por volta de 7h30, 8 da noite lá para a área do Forró Caju, né, para conversar com os agentes, com os coordenadores, dar assistência à prefeita. E estava muito tranquilo. No sábado, Fábio, o fluxo já começava a travar um pouco, já na Ivo do Prado, na altura da Capitania dos Portos. Porque o show do Wesley Safadão, a atração principal, me parece que começou cedo. Começou cedo, começou às 9h30. Às 9h30. Às 9h30. E aí, rapaz, desde ali da Capitania para frente já estava bem puxado. Mas fluiu bem. Não tivemos retenções maiores, o fluxo muito tranquilo, não só lá no Forró Caju, mas também no Arraiá, né? Lá no Arraiá do Povo, né? Muito tranquilo também na orla, mesmo nos dias que eram as temidas terças do Arrocha, onde se tinha assim um temor um pouco maior. Acho que foi a segunda terça-feira, quando teve o show do Natanzinho. Eu confesso que eu peguei um trânsito ali na Tancredo Neves, ali na antiga Heráclito, né? Na Zé Carlos Silva. Na Zé Carlos Silva, Isso. Perdão, ali pelo Augusto Franco, meu amigo. Mas fluiu, né? Mas fluiu, né? Ele não estava parado, ele fluía, andava mais lento, mas fluía. Por quê? Porque as pessoas estavam fugindo tanto da ponte Godofredo Diniz, né? Da Cruz do Meio, como também do desvio da ponte do Passo Cajueiros. Então a ideia era ir pelo Augusto Franco. Mas mesmo assim a gente alterou o tempo semafórico ali no cruzamento do acesso ao aeroporto, né, da Eudete Falcão, e também alteramos o tempo semafórico lá da frente ali para que as pessoas entendam, vocês da SMTT, vocês têm a possibilidade da tecnologia de aumentar, por exemplo, deixar o sinal verde mais tempo ou menos tempo. Isso, e a gente pode fazer isso remotamente. Então, com isso, a gente conseguiu melhorar o fluxo de veículos, onde tinha uma situação maior de retenção. E com isso foi se desfazendo a retenção e o trânsito tendo maior fluidez. Acidentes? Praticamente não tivemos nada mais grave. Houve um capotamento, mas foi uma área distante do Forró Caju. Não tivemos vítimas fatais, graças a Deus. Tivemos acidentes corriqueiros, colisões traseiras, tivemos acidentes com motos, que está sendo uma coisa que a gente tem se preocupado muito, Fábio. Tem aumentado bastante. Aqui 2 mortes no Tem aumentado bastante, e aqui na capital também, viu? Tem aumentado bastante. A gente tem, inclusive, se reunido com o pessoal da Coordenação da Educação para o Trânsito para fazer um trabalho mais intenso com os motociclistas, mas eu ainda entendo, Fábio, que é preciso fazer um trabalho com as autoescolas. O Detran, principalmente, precisa exigir mais das autoescolas na questão da formação do motociclista. Porque é muito falho. O motociclista, e isso é uma coisa que eu falo bastante... É muito barbeiro no trânsito, vamos resumir assim. Isso aí é uma verdade. E o pior, que não é nem barbeiro. No caso do motociclista, eu entendo que ele não sabe pilotar. Ele é habilitado sem saber pilotar. Vocês estudam aqui colocar aquela faixa como tem em São Paulo? A faixa do motociclista? Azul, então, é justamente isso que eu digo. Olha, como a gente fazer isso? Nós temos em Sergipe, em Aracaju, as vias extremamente estreitas. Se você olhar, você tira uma via do carro. Nós temos, Fábio, hoje, olha, um dado que é importante você saber, Aracaju hoje tem 600 e poucos mil habitantes, né? 620, 630 mil habitantes. Emplacados em Aracaju, nós temos 370 mil veículos. Veículos. Carros e motos. Então, carros e motos. Então, assim, é muito carro e muita moto. E as vias que nós temos disponíveis, vamos falar das 3 principais vias que nós temos em Aracaju. Beira-Mar, Hermes Fontes, Tancredo Neves. Extremamente carregadas.
extremamente carregadas. Se você olhar, a mais ampla é a Tancredo Neves, e mesmo assim, nos horários de pico, está carregada. Nós estamos, inclusive, trabalhando lá na SMTT algumas mudanças na Tancredo Neves, agora, acredito que nesse segundo semestre a gente já deva estar implementando, mas avenidas, por exemplo, Hermes Fontes, eu tenho até um problema com o Ministério Público, né? Eu herdei esse problema com o Ministério Público, e a gente precisa resolver aquela situação dos corredores que não estão sendo mais usados como corredores. E o que fazer com aqueles pontos dos pontos de ônibus abridos colocados no meio da via? Mudando, como diria o saudoso e querido Hélio Elias, um assunto puxa outro. Ação civil pública do Ministério Público em relação à Avenida Hermes Fontes, onde se gastou muito dinheiro. 140 milhões. 140? Pelaram a avenida, arrancando as árvores todas. E o que é que o Ministério Público está questionando e o que fazer para resolver? Olha, para ser bem sincero, eu pessoalmente, Nelson Felipe, não superintendente da SMTT, mas Nelson Felipe, por mim, desmanchava tudo porque foi tudo feito errado. Então deveria se desmanchar para fazer da maneira certa. Né? Primeiro que você tirou mais de 300 árvores e não repôs nenhuma. Né? Não tem reposição dela, a avenida virou um inferno. Para quem mora naquela região ou tem comércio, virou um calor insuportável, porque o asfalto, você sabe muito bem que ele absorve o calor, pela cor preta do asfalto, ele absorve o calor e não tem nada que faça esse calor dissipar porque não tem mais árvores na avenida. Então, já começa por aí. O segundo erro é a questão do corredor de transporte totalmente feito de maneira equivocada. Eu já falei isso para você aqui, já falei fora daqui. Então, é preciso refazer. O Ministério Público entrou com a ACP sobre a questão da compensação das árvores. Eu acho até que é muito pouco. Tem que se refazer a avenida. Agora, quando você fala que foi gasto 140 milhões de reais para fazer aquilo que está ali e não ter retorno nenhum para a população e você chegar lá de pronto e desmanchar, aí tem que ser feito um trabalho muito mais consciente, muito mais estudado, com muito mais propriedade, para que a população não seja prejudicada, mais uma vez. 140 milhões é muito dinheiro para fazer. E os corredores não estão funcionando? Não, porque foi feito de maneira equivocada. Botaram o corredor para você fazer corredor central, você tem que adequar a avenida para isso. Né? O primeiro ponto que tem que ser feito é inverter a porta do ônibus. Como é que você coloca o corredor central e coloca o ponto de ônibus no meio da rua? Né? Então, assim, tudo isso tem que ser revisto. Não é fazer, como diz meu pai, eu até vou replicar uma palavra do meu pai, a olho de tejo. Né? Você tem que fazer a coisa, de fato, estudada e com ciência, não é de qualquer jeito. O que me chama, de fato, a atenção é o valor. 140, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para você fazer 140 milhões, é dinheiro para você fazer uma avenida nova. Eu não sei a Avenida Perimetral, quanto foi que custou. A Avenida Perimetral, Fábio, me perdoe interromper, mas ela não tem nem 30% pronta, né? Ela foi deixada, tanto é que agora, ontem, sua colega jornalista Magna Santana me perguntava, ontem mesmo, domingo, por que a gente não fazia, por exemplo, a faixa de pedestre lá na Santa Gleide, ou na própria Perimetral, ou na Euclides Figueiredo. Por quê? Porque a gente não pode mexer na obra, porque a obra foi patrocinada pelo BID. Aliás, a gente fala de Santa Gleide, coloca esse vídeo aí que nós recebemos há pouco, de uma situação na Avenida Santa Gleide. Põe na tela, por gentileza. Esse ponto de ônibus que funcionava aqui na Santa Gleide, depois da reforma ficou inativo, e as pessoas agora, para pegar o Parque São José, para ir para o Parque São José de Aracaju, sentido Parque São José, tem que ficar em pé ali, o senhor de muleta em pé no sol, o pessoal ali esperando o ônibus, entendeu? Sem ter um assento, sem ter uma cobertura para esperar caso tenha chuva. Ficar na chuva e no sol em pé. Já mandei vídeo com cadeirantes, entendeu? Agora o senhor de muleta ali. Aí. Se tem sol, fica no sol, em pé. Se tem chuva, fica na chuva, porque o ponto de ônibus que é do lado de cá, até tem uma senhora ali esperando, mas se o Parque São José vir, de área de sentido Aracaju para Parque São José, ela tem que atravessar, correndo o risco de causar acidente com ela mesma. E aí? Fábio, eu nunca vi uma obra tão atrapalhada quanto essa. Santa Gleide, Perimetral e Euclides Figueiredo. Assim, eu sinceramente, você sabe que eu tenho a formação também em engenharia, além do direito, mas e esse tempo todo que eu tenho da PRF juntando com a SMTT, nunca vi uma obra tão atrapalhada quanto essa. Toda cheia de problemas. Mas como é que resolve aí? Vai ter que tirar o ponto e colocar para o lado. Exatamente. A gente já já falei com o Flávio, né, que é o diretor de planejamento lá de engenharia, para ele fazer essa transferência do abrigo de ônibus. Quer dizer, uma coisa tão simples que pode ser feita de pronto, mas que a gente fica com medo de fazer. Vamos fazer porque a gente também não pode deixar a população na chuva e no sol. É preciso fazer, porque a gente fica com medo de quê? De que de repente o BID chega e diz, pera, você mexeu na obra. E aí você vê o seguinte, mexer na obra... Não, são 30 milhões de multa. 30 milhões de multa. Fora o processo que você vai responder. Fora o processo que vai responder. Quer dizer, você fica com medo de botar a mão numa coisa que está prejudicando a população
Porque você, e no caso com a SMTT é uma autarquia, você sabe disso, quem vai é o meu CPF. Né? E aí você imagine, eu vou responder por uma multa dessa, ainda responder um processo? Imagine que situação. Nelson Felipe, ônibus elétricos, os 15 que foram entregues sexta-feira já estão rodando? Não Por estão quê? rodando porque a Energisa, digamos assim, reclamou do prazo que a gente deu entrada, a empresa, na verdade, deu entrada no projeto de eletrificação, justamente pensando naquela situação que a gente conversava para não ter problemas, exatamente, para colocar os carregadores. Né? Essa situação era para ter sido resolvida desde a sexta-feira passada, era para estar instalados já os carregadores, mudou-se para hoje, estamos aguardando até agora, meio-dia e 15 praticamente, 16 ali pelo vídeo, e até agora ela não deu oposição. A empresa está pronta desde a semana passada, desde a quarta passada, para instalar, que é um serviço que se faz em meio-dia, e até agora não instalou. Espero que até quarta-feira, no máximo, estejam prontos os carregadores. Os ônibus estão carregados, porém a gente não está colocando para rodar. Se botar para rodar, não, como é que vai recarregar? Vai parar no meio, né? porque como não é que vai carregar? E esses ônibus vão rodar aonde? Quais as linhas? Pronto. Posso pegar uma colinha? Pode. Vai para Grande Aracaju, para Socorro, São Cristóvão? Não, nesse momento, só Aracaju. Os elétricos. Mas a prefeita calma aí, os elétricos. Para Grande Aracaju, vamos com ar-condicionado. Certo, já melhora. Já melhora muito, né? Mas em Aracaju eles vão rodar na 001, na 008, na 202, na 601 e 602, na 701, na 004, na 005 e na 080. Resumo. Ou seja, são 10 linhas. Quais essas linhas Augusto Franco Bugio, Porto Sul, Barra Industrial, Circular Indústria e Comércio 2, Augusto Franco Bugio, quer dizer, repetindo, Circular Praias 1 e 2, Jardim Atlântico Mercado, Santa Maria Mercado, Maracaju Dia e Bugio Atalaia. Zona Sul e Zona Norte. Porque totalmente, atende totalmente. Você só coloca um ônibus elétrico na Zona Sul. Então, pelo que você está colocando na Zona Sul e Zona Norte. A nossa preocupação. Quando é que o ônibus elétrico vai rodar do Marcos Freire, Fernando Collor, Eduardo Gomes? Bom, depende do pessoal do consórcio, né? A gente, veja, por que a gente não colocou? E assim, a prefeita foi muito feliz em até atender um clamor da população. Se você, até mesmo você aqui nesse momento me cobrando isso, os seus colegas de rádio também me cobram, Foca, seu colega aqui do lado me cobra bastante sobre isso, a questão. E os ouvintes, né, me perguntam por que não colocar o ônibus com ar-condicionado, né, nas cidades que fazem a Grande Aracaju. A situação é bem simples, é o custo. Quem é que paga hoje o sistema? Quem é que paga o subsídio do sistema? Aracaju. Né? As demais cidades, né, a única que colocou no orçamento para pagar foi São Cristóvão, mas até agora apenas nos pediu a planilha de custos, mas não entrou com absolutamente nada ainda. Então vamos ter reunião do consórcio ainda esse mês. Né? Espero que isso seja resolvido, mas no caso de Barra dos Coqueiros e Socorro não tem previsão orçamentária para isso. Então, por conta disso, é que assim não tinha sido expandido. Com a chegada de 15 ônibus elétricos, que vai suprir uma demanda que a gente precisa, a prefeita entendeu que seria interessante também que a gente colocasse para São Cristóvão, para Socorro e para Barra dos Coqueiros, os ônibus com ar-condicionado, para dar um mínimo de conforto para essas pessoas, principalmente nas linhas maiores. Né? Por exemplo, a linha da UFES. Já tinha até um meme, o pessoal da UNIT dizendo que estava no geladinho e o pessoal da UFES no calorzinho. No calorzinho. Né? Então, assim, a linha da UFES certamente vai ser beneficiada agora com ônibus também com ar-condicionado. Lá para Socorro, a linha maior, eu estava pensando até naquela Fernando Collor, Atalaia, que é uma linha grande, uma linha puxada, uma linha carregada. Vai ver que ali para a sua cabeça que ele é morador de lá. Tá vendo? Então, assim, agora tem... Eu hoje estava com a doutora Elza mais cedo e a gente conversava assim, que agora ela me dizendo que a demanda lá no Ministério Público pela questão dos ônibus praticamente zerou. Mas tinha uma que ela se surpreendeu. Qual foi? Que assim, que as pessoas dizem que a gente botou o ônibus para ar-condicionado para as pessoas ficarem doentes. Imagina que situação. Teve uma pessoa que reclamou aqui, disse, peça a Nelson Felipe para baixar a temperatura do ônibus, que está muito frio e tal. Pois é. Agora, Nelson Felipe, os outros 15 chegam quando? Os outros 15 a gente vai fazer, como teve esse barulho todo, né, apesar de que eu costumo dizer o seguinte, esse oba-oba, tudo, eu digo o seguinte, meu amigo, vamos pensar no seguinte, eu disse pelo meu próprio exemplo de casa, se você quer comprar um carro, você tem a opção digamos que você queira comprar, sei lá, um Compass. Se você vai comprar um Compass, você tem pelo menos 5 opções desse carro para você escolher. Isso. Desde a mais básica até a mais completa. A mais básica, digamos, custa lá 150 mil. A mais completa vai custar quase 300. Isso.
Se você tem dinheiro para comprar de 300, você vai comprar de 150? É o caso dos ônibus? É o caso dos ônibus. Os ônibus que a gente trouxe são os mais completos. Vamos lá, só para a gente contextualizar, é que esse final de semana, uma parte da imprensa, e há informações de que o Tribunal de Contas pedirá também à Prefeitura essas informações, é que a Prefeitura não licitou, a Prefeitura ela aderiu a uma ata, que é legal. Uma licitação. Aderiu a uma ata lá da Prefeitura de Belém do Pará. Na verdade, ela foi da COP30. Da COP30, utilizada pela Prefeitura. Isso. E que esse ônibus saiu a 3 milhões e 600 mais ou menos, em uma cidade de São Paulo foi 3 milhões e 500 e em Belém foi 2 milhões e 900 e lá o Tribunal de Contas exigiu que a empresa fizesse uma compensação de 4 milhões porque o preço já estava superfaturado lá em Belém. Por que a Prefeitura não licitou para comprar por um preço menor e vocês têm alguma preocupação com esse questionamento do Ministério Público? Houve superfaturamento na compra dos ônibus de Aracaju? De forma nenhuma, a documentação está toda disponível, não há nada que se possa dizer da compra, a ata totalmente legalizada. Imagina o seguinte, você tem um evento como a COP30, um evento internacional, foram comprados esses ônibus lá justamente para esse evento. Quantos órgãos fiscalizadores passaram por essa licitação? No mínimo, TCU, no mínimo, Ministério Público Federal, no mínimo, a própria AGU para acompanhar o processo, os órgãos estaduais e locais de lá do Pará. Você acha que nós iríamos fazer alguma coisa com um valor tão grande que não fosse realmente legal? Ainda mais, a própria licitação, o próprio processo, se você olhar, foi totalmente, depois disso, foi totalmente julgado e aprovado pelo próprio Pará. Esse é recurso de empréstimo. Esse recurso é um empréstimo naquele que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Aí uma outra pergunta que foi feita, qual a instituição financeira que emprestou, taxa de juros, carência para pagamento desse dinheiro? Banco do Brasil, essa aí eu vou dizer a parte que não cabe nem a mim, cabe mais ao secretário da Fazenda. Mas o que eu sei que foi o Banco do Brasil, tem uma carência de 12 meses. 12 meses. 12 meses e a taxa de juros do mercado é um pouco mais baixa que a taxa do mercado. Tem muitas perguntas aqui para você, eu vou tentar até pelo tempo. O Sérgio diz, afinal, de quem é esses ônibus? Da Prefeitura ou de alguma empresa particular? Os ônibus são da Prefeitura, cedidos por comodato oneroso às empresas. O que é o comodato oneroso? O comodato é um empréstimo. Quando eu faço um comodato oneroso, você sabe muito bem disso, até porque é colega advogado, existe uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Dentro do subsídio existe um valor que é colocado para que seja feita a aquisição de ônibus novos. E nisso também dá uma manutenção na tarifa, não há aumento da tarifa. Então, quando a gente faz isso e passa para a empresa, né, ela deixa de receber esse valor correspondente ao subsídio para a renovação da frota e também tem um cálculo tarifário diferente, porque ela não vai ter aquele gasto na aquisição de ônibus novo. Então, com tudo isso aí, possivelmente, né, no próximo ano também não deva haver reajuste. Aumento. Esses 15 novos que serão adquiridos serão pela mesma ata? Acho que você está falando e eu acabei lhe interrompendo. Nós faremos um pregão eletrônico, né, onde no Brasil, o problema do pregão eletrônico no Brasil, nesse sentido dos carros elétricos, é que assim, você tem que ter empresas que tenham pelo menos 30% dos componentes fabricados no Brasil. E aí, quando você faz isso, você afunila. É bem interessante isso, Fábio, porque, veja, quando você faz uma carona numa ata, você consegue ver o que melhor lhe adapta, o que é melhor para você, como foi o caso agora desses ônibus. Quando você vai licitar, né, com um pregão eletrônico, normalmente, que é uma modalidade da licitação, você afunila porque tem essa exigência. Aí, resultado, você fica com 2 ou 3 empresas somente, porque você não pode colocar, por exemplo, tem empresas que atuam no Chile, que atuam na Argentina, que atuam no próprio Brasil. Mas, para você ter uma ideia, brasileira mesmo, totalmente brasileira, só tem uma. As outras são sempre ligadas a outros países, a outras indústrias. E aí, quando você faz o pregão eletrônico, você afunila e traz uma restrição muito grande que pode, de repente, participar só 2 empresas. Vocês já informaram tudo isso ao Tribunal de Contas? Não, até algum momento não, porque nós não fomos notificados, mas a documentação está toda pronta, é só pedir. Agora, só para finalizar esse assunto, eu vou registrar aqui rapidamente a participação do povo. Como é que você justifica, por exemplo, um ônibus comprado por uma prefeitura de São Paulo ser 3 milhões, ser 2 milhões e 900 lá do Pará e o daqui ser 3,600? A de São Paulo é muito fácil de parar também.
Primeiro, em São Paulo foram comprados 1.000 ônibus. É diferente de você comprar 15. Quando você compra em quantidade, você... Né? São Paulo comprou 1.000. E teve mais um detalhe em São Paulo, que é o mesmo que teve também no Pará. O ICMS foi praticamente zerado. Então, quando você tem... É a mesma coisa do taxista. Quando você compra o carro do taxista, qual é a diferença para você, pessoa física, que vai comprar? Uma diferença absurda, porque você retira o ICMS daquela compra. Então, cai drasticamente também o valor. Ou seja, vocês não têm nenhuma preocupação em responder sobre esse assunto? Absolutamente. Davzin Gamer, está escrito aqui, por favor, olhem para a linha que faz o aeroporto, a 008, quase nem tem ônibus no horário de pico. Final de semana só passa de hora em hora. Não tem ponto de ônibus. Essa vai receber 008. O ônibus elétrico, né? Ana Patrícia, parabéns pela entrevista. Querido Fábio com Nelson Felipe, o cabo é bom, viu? Tá vendo? Obrigado, Ana, pelo registro. Obrigado. Jorge de Jesus, eu gostaria de saber como foi que o Tribunal de Contas endossou os gastos dessa obra da Hermes Fontes. Salvo engano, 180, não, Jorge, são 140 milhões. José Araújo, 722, ônibus BR-101. Ana Patrícia novamente cumprimenta aqui o Nelson Felipe. Meu querido, os carregamentos para os ônibus elétricos devem ser criados, uma usina de energia solar, do contrário não adianta nada para o planeta. Está dentro da licitação aí do pregão eletrônico. Os carregamentos vai ser aonde? O local, ele vai ficar onde? Os carregadores ficarão ali no estacionamento do mercado, aquela calçada mais alta. Então, todos eles ficarão ali. Vai ser ali. Vai ser ali. Edna Leite, boa tarde, Fábio, está tudo complicado, esses ônibus elétricos, é muito dinheiro em jogo. Né? O José Araújo volta a falar da linha 722, que linha é essa, 722? É a linha que vai lá para Socorro pela BR-101. Helenaldo Montanha, tá vendo? Eu fiz um teste agora para saber se ele sabia a linha, ele passou no teste, né? Fábio, concordo que as pessoas merecem transporte público melhor, mas a prefeitura não fala nada sobre as casas populares. Se eu não me engano, a prefeitura tem muitos terrenos baldios em Aracaju. Entregou agora um monte, né, na Mangabeira. Mas entregou pronta, porque Edivaldo entregou meia boca, você lembra da confusão, né? Pronto e revisado. Mário Galego, por que não veio ônibus para Progresso? A Progresso já saiu do sistema, mais, né? Não existe mais. Não, a própria empresa não existe, até a garagem hoje é ocupada pela empresa a Ramac, né? A empresa de lixo. Boa tarde, Fábio. A linha 614 tem que ter mais ônibus, porque é um só e ninguém aguenta. O Garcês, mande um abraço aqui para o Nelson Felipe. Obrigado, Garcês. Maria Amélia, linha 613, como vai ser se não chegou a 613? 613 agora ela me pegou, agora eu não lembro assim de 613. Mas eu vou sugerir à sua assessoria, o que eu faço sempre aqui com os entrevistados, para dar uma checada aqui no YouTube, porque tem muitas informações que eu não consegui ler. Né? Mas são sugestões importantes que as pessoas mandam. Responder, né? Todos, com certeza. Amigo Fábio, veja aí, porque Socorro, que não chega um ônibus elétrico para Socorro, Nelson já explicou, vai agora com ar-condicionado. Em breve vão os elétricos também. A linha 408, Paraíso do Sul, poderia funcionar até às 23 horas, porque quem estuda na UFES é difícil, mas ela está pedindo para funcionar até mais tarde. Tem ônibus elétrico para Socorro, é o Tiago Dias que também questiona. Ricardo Santos, rapaz, Socorro, não chega um ônibus, aí a população cobrando. Maria José, boa tarde, parabéns pela entrevista, parabéns a Nelson Felipe. Maria Amélia, a linha 613, como vai ser, Fábio? Enfim, tem muita informação aqui, eu não tenho como. Nathalie Santos, a linha 607 demora muito, os estudantes sempre perdem, porque ela demora muito, o motorista é ignorante, passa direto e tal. Com exceção do que houve, eu disse aqui essa semana, que em relação aos ônibus elétricos, a prefeita Emília está muito acima do que era linha 613, bairro Industrial Mercado. Obrigado ali ao Wagner, que já fez a correção. É bom que o pessoal também já deve estar notando. Emília está muito acima, muito além do que era a gestão de Edivaldo. Eu até brinquei, nenhum ônibusinho elétrico você trouxe para cá, né? Já são quantos ônibus elétricos, esses 15? Não, elétricos são 15. A gente vai comprar mais 15. Totalmente elétricos são 15. 15, a gente vai comprar mais 15 E com ar-condicionado são quantos? 68. 68. Veja que não tinha nenhum na gestão passada. Fora a questão dos ônibus, onde houve de fato um avanço. Vocês conseguiram avançar, por exemplo, nas linhas, em implementação de novas linhas, horários, itinerários? Vocês avançaram nisso também? Também. Nós fizemos um reestudo na rede
Esse, inclusive, foi um dos motivos, uma das alegações que a gente usou até para a questão da anulação da licitação, né? Porque a rede anterior que estava aí prevista, ela não modificava em absolutamente nada, e a gente tem que entender que as cidades cresceram. Não só Aracaju, que cresceu de uma maneira absurda, expandiu para o lado da Jabotiana, expandiu para o lado da zona de expansão, expandiu para o lado de Socorro, e a rede em si, ela permanecia a mesma. Né? Não aumentava. Socorro, por exemplo, a cidade cresceu bastante. A Barra foi a cidade que mais cresceu no Brasil, 275% de crescimento. Né? Então, assim, e a rede continuava a mesma. Inclusive, foi uma dessas conversas que nós tivemos com o prefeito Ayrton, né, no consórcio, que ele disse: a cidade cresceu muito e não tem atendimento por ônibus. E então a gente começou a fazer esse redesenho da rede para atender as pessoas na cidade e nos bairros que era necessário, porque não se entrava. Agora, tem situações em Aracaju, Fábio, que devido à expansão imobiliária desordenada, que isso só pode ser resolvido com o plano diretor, que é impossível você colocar um serviço de atendimento por ônibus, de fato, com uma eficiência boa. Por exemplo, aqui mesmo perto do centro da cidade, no bairro Luzia, nós temos a Estrada da Luzia. O atendimento ali é muito estreito. Né? Vou dar outro exemplo na zona de expansão, lá no Matapuã. O Matapuã, o pessoal pede ônibus. Como é que eu coloco o ônibus no Matapuã se ele não tem onde manobrar? A rua é muito estreita e ele tem que seguir em frente o tempo todo. Como é que ele volta quando chegar no final? Né? Então, assim, a infraestrutura da cidade ainda precisa ser melhorada para que a gente consiga melhorar o atendimento para o transporte. Nelson Felipe, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui. Eu tenho muita pergunta ainda, mas infelizmente nós temos limitação de tempo. Da próxima vez você faça o programa todo para a gente. Mas é prova que assim, é o interesse que as pessoas têm pelo transporte coletivo. Com certeza. Obrigado, viu, Nelson? Da próxima eu quero também falar sobre o trânsito, que tem muita coisa para ser feita.